Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é a Procleide. Eu preparei uma explicação de uma aula de português bem legal para vocês e eu sugiro que vocês peguem os cadernos, faça o seu cabeçalho do dia que você está assistindo essa aula e anote todas as informações que eu vou passar aqui, certo? Você pode ir parando o vídeo para você escrever o que eu coloquei aqui para você e vai ter sempre uma maneira de consultar quando você tiver dúvidas ou quando você estiver fazendo as atividades da sua apostila, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre os dígrafos. Os dígrafos é uma regra gramatical que existe na língua portuguesa, ok? E a gente vai definir os dígrafos da seguinte maneira. Os dígrafos é quando na palavra eu encontro duas letrinhas, uma do ladinho da outra, mas essas duas letras, elas me mostram, elas me dão um único som. Esse som, a palavra som, eu posso achar em outros lugares, em outras atividades e até em alguns momentos da sua apostila, como o nome fonema. Então você vai anotar aí no seu caderno. Que som é igual ou a mesma coisa que fonema? Então, voltando. Os dígrafos são quando eu encontro duas letras na palavra, uma do ladinho da outra, mas essas duas letras, elas me dão apenas um único som, ok? E aí, a gente tem duas classificações de dígrafos. Os primeiros são os dígrafos consonantais. E eu aqui coloquei os 10 dígrafos consonantais para mostrar para vocês. Sim, são 10 dígrafos consonantais. Tomou nota? Coloca aí no seu caderno que são 10, tudo bem? E aí eu coloquei aqui RR, SS, LH, NH, CH, SC, SC cedilha, XC, QU e GU. Esses são os 10 dígrafos consonantais. E você vai entender rapidinho o que eu disse ali na minha folhinha anterior, que dígrafos são duas letras e um som. Quando eu falo a palavra carro e na palavra carro eu tenho os dois R's, quando eu falo carro, o som ro, eu estou apenas pronunciando uma única letra. Veja, carro. Eu não tenho costume, e nem é normal, nós falarmos na língua portuguesa, carro, não é verdade? Apesar de quando eu separo as sílabas dessa palavra, ela fica exatamente assim, carro. Mas não é esse o caso. Quando eu falo a palavra carro, esse RR, o ro, é um único som. Por isso que o RR é considerado um dígrafo consonantal. Depois, o SS também é muito fácil e muito parecido com o RR. A palavra pássaro ou qualquer outra palavra em que nós podemos usar o SS, eu vou dizer pássaro. O som é como se fosse uma única letra S. Aliás, esse foi um estudo que nós fizemos lá em Zukatuka Langwang, não é? Os diferentes sons da letra S. E a palavra pássaro eu escrevo com dois S's, usando dois S's, emitindo apenas um som, portanto, eu tenho mais um dígrafo. A palavra telha ou qualquer palavra em que eu use o LH também. Aliás, quando eu falo tanto o LH quanto o NH, esses sons eles produzem algo nas nossas línguas que só existe mesmo na língua portuguesa. Então veja, telha, não parece que é esse o som meio maluco, mas é isso, não é? Telha. O LH, portanto, quando eu falo o lha, ele me dá apenas um som. Se eu tirasse esse H daqui, a palavra seria outra, seria a palavra tela, que não tem nada a ver. Ou, se eu tirasse o L, ficaria terra, não sei nem como pronunciaria. O LH, portanto, é mais um exemplo de dígrafo consonantal. O NH, por sua vez, muito parecido com o LH, ninho. O nho também tem duas letras e um único som. Agora, mais um exemplo de dígrafo para vocês é o CH.
não é o CH que faz o som do X mesmo. Nós falamos, não é, na nossa aula lá em Zucatuca Langyuang, o som do X, o som do S. O CH tem o som do X, mas são duas letras que produzem um único som. Vocês já estão aí pegando aí essa ideia do dígrafo, certo? Bom, vamos para os 5 últimos aqui. Coloquei o nome da professora Priscila, sei que vocês estão morrendo de saudade, nós também estamos. Então, eu coloquei aqui como um exemplo. O nome dela vai o SC. E apesar de ir a letra S e a letra C, a gente não escuta o som do S e do C nessa palavra. Então, a gente tem o costume, e falamos corretamente, Priscila, e não Priscila ou piscina. Não é assim que nós falamos. A maneira correta de falar é Priscila, piscina. E aí a gente usa o SC na escrita, duas letras, mas que quando eu falo sai apenas um único som. Igualmente para o S, C cedilha, eu aqui usei o exemplo da palavra desço, é o verbo descer conjugado, não é? Então, eu desço, essa é a palavra. O XC, que também tem, parece que é um S, né? No exceto, exceto. Parece que eu falo só isso aqui, não é? Exceto. Teve até alguma sala que nós fizemos uma competição e a palavra era exceção, que vem de exceto. Lembra que teve gente que ficou com dúvida? Enfim, certo? Era o exceto. E para finalizar aqui os nossos dígrafos consonantais, eu tenho o QU com o exemplo queijo. Veja, que. Eu não disse queijo, eu não ouvi o U, eu ouvi queijo. Parece que é só o que mesmo e o E que dá o som de queijo. Apesar de nós sabermos que eu nunca uso o que sem a vogal U, certo? Por isso que se torna um dígrafo, então, duas letras e um som. O GU, eu gosto de usar o exemplo do nome do Guilherme. Então, veja, Guilherme não é Guilherme e nem é Guilherme. Veja também que nesse nome existem dois dígrafos, o GU e o LH. Se nós tirássemos os dois dígrafos deste nome, ele ficaria Gilerme. Coitado do Guilherme, não é, gente? Então, fiquem atentos aí. Para você que ainda não anotou, esses são os dígrafos consonantais. Volta lá, se for preciso, no vídeo, anota direitinho, certo? E aí, eu trouxe uma pegadinha aqui para você ficar atento. Então, eu tenho que saber que o dígrafo consonantal, ele é diferente do encontro consonantal. Então, para você não se confundir, os dígrafos, eu tenho duas letras e um som. Já no encontro consonantal, eu tenho duas letras e dois sons diferentes. Aqui eu coloquei palavras com dígrafos consonantais e aqui palavras com encontro consonantal. Veja, dígrafo consonantal, exceto, seto, exceto, XC, dígrafo. Queijo, QU, dígrafo. Olha a diferença. Aqui também eu tenho um XC igual aqui. QU, também eu tenho QU. Mas essas letras eu falo todas elas. Veja, excursão. Esse X aqui, eu escuto o som dele. Excursão. Escuto o som do X, escuto o som do C. Quadra. Aqui na quadra, eu escuto o som do Q e escuto o som do U. Portanto, são encontros consonantais e não dígrafos consonantais. Certinho? Para quem ficou com um pouquinho de dúvida, retoma de novo, veja os exemplos. Teremos atividades que eu vou mandar lá para vocês também. E aí você vai entendendo cada vez melhor. Para a gente poder finalizar, os segundos exemplos de dígrafos são os dígrafos vocálicos. E os dígrafos vocálicos nada mais são de que duas famílias que nós aprendemos lá quando a gente estava se alfabetizando. Então, é a família do AN e do AM, certo?
Qual é a diferença, Procleide? A diferença é aquela regra que vocês já sabem, já aprenderam também, que antes do P e do B eu vou usar sempre o M. Quando não for P e nem B, eu uso a letra N. Mas veja, tenho que produzir estes sons para ser um dígrafo. An, en, in, on, un. Aqui, igualmente. Em, im, um. Veja o exemplo em palavras. Cantor. Veja o an. Cantor. Pente. Pente. Índio. Onda. E junto. E aqui, igualmente, tambor, empate, ímpar, combate e tumba. Eu coloquei uma observação aqui, uma atenção para você também não errar. Você não pode esquecer que o dígrafo, o que são os dígrafos? 2 letras e um som. Portanto, essas palavrinhas que eu coloquei aqui embaixo, elas não são dígrafos. Palavra ano, tá vendo que tem um AN aqui? Único, tá vendo que tem um UN aqui? Iniciativa, IN. Unicórnio, apesar de ter as letras, elas não produzem aquele som do an, in, on, un, em, im, um. Então, ano, separou. Único, separou de novo. Iniciativa, mais uma vez. E unicórnio. Então, esses exemplos aqui não são dígrafos, fique atento, ok? Eu vou mandar na agenda Edu para vocês, então, as páginas das atividades que vocês devem fazer na apostila. E por hoje é um beijo da Procleide. Pessoal, fiquem com Deus, estudem, tirem suas dúvidas, nós estamos aqui por e para vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau.